Olha, com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e também transmitido pela TV Com Brasil. Obrigado pela sua audiência, onde você estiver. Meu abraço aqui ao Rubens, a Roseli, da TV Grandourados, que produz esse programa, e a você da TV Com Brasil, que transmite o programa. Nossa gratidão também. E aos nossos telespectadores em todo o Brasil, nossa gratidão pela sua audiência aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E nós queremos deixar aqui um convite muito especial para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. E hoje eu quero fazer um convite para a região de Bonito, Bodoquena, até Corumbá, uma região maravilhosa. Você vai conhecer a região de turismo do estado do Mato Grosso do Sul, a mais forte região, claro que tem outras, mas você vai conhecer uma região linda, maravilhosa. Tem vindo turistas do mundo inteiro visitar esta região de Bonito, Bodoquena, ali pegando também aqui Dauana, Miranda, até Corumbá, tanto a parte de turismo, do ecoturismo, em Bonito, como também a parte ali do Pantanal Sul-Mato-Grossense. É uma região linda, uma região maravilhosa. Fica o convite para você vir conhecer o nosso estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? E hoje eu quero falar de um tema muito importante, quando Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? De vez em quando nós também devemos nos deparar diante desse texto e avaliarmos o nosso amor por Cristo, o nosso amor por Deus, porque é mandamento de Deus amarmos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para abordar este tema. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. O programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje vai abordar um tema muito especial. Tu me amas? O texto é de João, o Evangelho de João, capítulo 21, os versículos 15, 16 e 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Ou amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele então lhes disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E perguntou-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esse texto é muito precioso. O contexto dele é do período após a ressurreição de Jesus. Jesus já tinha passado pela humilhação da cruz, a ignomínia da cruz, o sofrimento da cruz. Jesus já tinha passado pela sua morte, pelo túmulo, mas ele havia ressuscitado gloriosa, vitoriosamente. E ele agora, ressurreto, aparece para os seus discípulos, a ponto de Tomé dizer: eu só acredito se eu ver. E Jesus então chega onde eles estavam e fala: Tomé, toca em mim aqui, é o meu corpo mesmo, sou eu mesmo. É o modelo, aquela ressurreição de Cristo ali, é o modelo da nossa
a ressurreição, quando ele voltar, todos os mortos ressuscitarão naquele modelo do corpo de Cristo ressurreto. Que coisa maravilhosa que Deus tem preparado para a humanidade, Deus tem preparado para o homem, porque a ressurreição é para justos e ímpios, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Então, nós estamos tratando aqui de Cristo ressurreto. E quando passou esses episódios, Pedro então vira para os seus discípulos e fala assim: eu vou pescar. E eles então falam: nós também vamos. Este é o capítulo 21 do Evangelho de João. E quando eles estão lá, pescaram a noite toda e nada pegaram. Pela manhã, eles viram, quando o dia amanhecendo, andando alguém pela praia. E esse alguém que andava pela praia disse: joga a rede do outro lado do barco. E eles jogaram. E aqueles pescadores que nada tinham pego durante a vigília da noite, agora a sua rede enche de peixes, de forma extraordinária. Então, um vira para o outro e fala assim: é o Senhor ressurreto. É claro que eles já tinham visto Jesus ressurreto antes, mas Jesus não ficava mais o tempo todo com eles como antes da sua morte. Então, Pedro pula na água, nada até a praia, para conferir se era Jesus mesmo. E então Jesus acende ali uma fogueira e pede os peixes. Eles vão, buscam os peixes, assam, comem. E aqui o texto diz que enquanto comiam, ou após terem comido, depois de terem feito a refeição, eles já tinham identificado que de fato era Jesus ressurreto. Então Jesus, naquela refeição, ele vira para Pedro, e após aquela refeição, ele vira para Simão Pedro e fala assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Aqui nós temos que voltar num contexto bíblico. Você deve lembrar que quando Jesus avisava os seus discípulos da sua morte na cruz e da sua ressurreição, Pedro havia prometido para Jesus: ainda que todos te abandonem, porque Jesus disse: vocês vão se escandalizar em mim, vocês vão ficar com vergonha de mim. E Pedro fala assim: Senhor, ainda que todos se envergonhem do Senhor, ainda que todos enfraqueçam, eu não, irei com o Senhor até a morte. E Jesus falou assim: Pedro, o cálice que eu tomo você não pode tomar, o cálice que eu bebo você não pode beber. Só Jesus podia pagar o preço dos nossos pecados pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Ele não podia ter nenhum outro junto com ele. Ele é único, não tem outro sacrifício, não tem outro Messias. Ele é o ungido de Deus, o Cristo. A palavra quer dizer Messias, ou ungido de Deus, aquele que Deus escolheu para aquele propósito. Então Jesus tinha dito para Pedro: você não pode tomar o cálice que eu tomo, você não pode beber o cálice que eu bebo. Isso aqui havia sido reservado exclusivamente para Jesus, o nosso Salvador. Por isso que ele é o único Salvador, não tem outro. E a mensagem do Evangelho não se confunde, a metade com Jesus, a metade com Pedro ou com outro dos apóstolos, não. Ele é único, o único Salvador, o único Messias, o único Cristo, o único ungido. Então Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, você não pode tomar o cálice que eu tomo, mas eu estou disposto a ir com o Senhor até a morte. E Jesus falou: Pedro, antes que cante o galo, você me negará 3 vezes. E Pedro falou: jamais farei isto. Mas você lembra da cena narrada nos evangelhos, que depois que Jesus foi preso, levado, passou a noite no pátio, na prisão, na casa do sumo sacerdote, e do lado de fora se fazia uma fogueira, se comia, alguém servia alguma coisa, e a criada olha para Pedro e fala assim: ah, você é um deles. Ele fala: jamais. Pedro negou a Jesus, negou conhecê-lo, negou por 3 vezes.
Quando cantou o galo, Pedro olha para Cristo e chora amargamente. A tristeza de ter negado a Cristo na hora mais crucial do ministério de Jesus. E aquilo ali é para nos mostrar a solidão da cruz. Jesus iria sozinho para a cruz. Então, agora, depois que passou esse episódio, Pedro falou assim, eu vou pescar. Pedro havia desistido da sua própria tarefa, mas Jesus vai atrás de Pedro para restaurá-lo. Esse encontro de Jesus com Pedro aqui é um encontro restaurador. Eu quero dizer para você que me ouve, não quero apenas contar a história bíblica, isso aí você pega e lê, mas eu quero dizer para você que há um propósito restaurador em Cristo, ainda hoje. Talvez você que me ouve está andando longe do Evangelho, longe de Deus, ou por algum tempo caminhou com Cristo e agora afastou-se. Então, Pedro também fez isso. Jesus vem para restaurar a comunhão de Pedro com ele. Jesus vem exatamente para trazer de volta a comunhão, colocar Pedro de novo em pé e dar a ele o encorajamento, exortação e para o ministério que ele deveria desempenhar. Pedro, um apóstolo de Cristo extraordinário, ele deveria continuar a sua missão, a missão que Jesus um dia havia escolhido. Você deve lembrar que é neste mesmo mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré, que um dia Jesus, caminhando junto à praia, encontrou Pedro e seu irmão André pescando, porque eles eram pescadores. Eles haviam pescado a noite inteira, não tinham pegado nada. A cena se repete aqui. Jesus manda jogar a rede do outro lado, eles jogam, a rede sai cheia de peixe. E Pedro então aproxima de Jesus e fala assim, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Só que Pedro agora, depois dessa decepção consigo mesmo de ter negado a Cristo, ele então fala assim, eu vou pescar, eu vou voltar à minha velha vida. E talvez seja esta a razão, os estudiosos da Bíblia dizem isso, a razão porque Jesus não chama Pedro aqui de Pedro, mas fala Simão, filho de João. Voltando lá naquela vida antiga de Pedro, quando ele era apenas um pescador, e ele havia dito, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus vai lá de novo resgatar este homem, é assim que Cristo faz conosco. Quantas das vezes nós enfraquecemos na nossa fé, enfraquecemos na nossa perseverança, mas o Senhor Jesus nunca desiste de nós. Uma das coisas preciosas que a Bíblia nos ensina é que Deus nunca desampara os seus filhos, Cristo nunca abandona os seus eleitos, o Espírito Santo que nos selou para o dia da redenção, ele nunca se retira de nós, mas ele nos resgata, ele nos conduz ao arrependimento, ele nos restaura, ele nos traz de volta. É o que Jesus está fazendo com Pedro. Talvez seja a sua realidade também. Você precisa se ver nesse texto e lembrar que Jesus é aquele que resgata a alma daquele que já desanimou até de si mesmo. Jesus é aquele que resgata a alma do homem, que traz de volta. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros, porque Pedro havia dito que ele amava Jesus mais do que os outros. Por isso que a gente nunca pode ser arrogante, mas devemos buscar a graça e a misericórdia de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Nossa gratidão pela sua companhia. Meu abraço ao Rubens e à Roseli, diretores da TV Grandourados, e a toda a equipe. Meu abraço também a você que nos acompanha pela TV Com Brasil, onde você estiver.
Venha conhecer Dourados, esta linda cidade do interior do Mato Grosso do Sul, aqui a 240 quilômetros da capital, uma região muito preciosa, muito bonita, uma região produtiva e uma cidade muito boa de se viver, de se morar. Venha conhecer a cidade de Dourados. E chegando aqui, venha conhecer também a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria recebê-lo ali na igreja. Estamos hoje analisando o texto de João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João, quando Jesus vai restaurar Pedro, depois que Pedro negou a Cristo 3 vezes. 3 vezes Jesus pergunta para Simão: tu me amas? A primeira ele falou assim: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes outros? Pode ser o barco, pode ser os discípulos. E ele então falou assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro reafirma o seu amor por Cristo. E é mandamento de Deus amarmos a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Uma segunda vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E ele responde novamente: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus então fala para Pedro: pastoreia as minhas ovelhas. Jesus está reafirmando o ministério apostólico de Pedro. Jesus já tinha tirado Pedro da pesca comum para torná-lo um pescador de homens. Jesus já tinha dado a Pedro, como aos demais apóstolos, a grande comissão de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus já havia treinado esses apóstolos na sua escola, na escola de Jesus. Mas Pedro enfraqueceu e negou a Cristo, e Cristo agora está restaurando a alma de Pedro. Ah, como que nós temos um Salvador amoroso, como que nós temos um Salvador maravilhoso, que não nos abandona. Deixa Pedro para lá, ele me negou. Não, ele vem restaurar. Eu creio na restauração da alma. O Salmo 121, o salmista diz: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. É certo que não dormitarás, não dormita nem dormes o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Só Deus pode fazer isso. O Senhor está guardando a alma de Pedro aqui. Ele vai até ele para trazer, para restaurar. E a segunda vez ele pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus fala para ele assim: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, olha, primeira, segunda, terceira vez, Jesus pergunta para Pedro a mesma coisa. Ele fala assim: Simão, filho de João, tu me amas? E o texto diz que Pedro entristeceu-se por Jesus perguntar pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ora, parece que Pedro não estava entendendo o propósito de Jesus. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E agora Jesus pergunta para ele 3 vezes: Simão, filho de João, você me ama? Mas Pedro entristeceu-se pela insistência de Jesus. E eu fico pensando que em muitos momentos da nossa vida nós não somos diferentes de Pedro. Se o Senhor não conhecesse todas as coisas, e Pedro fala: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Se o Senhor não conhecesse todas as coisas, não sondasse os nossos corações, em muitos momentos
seria difícil ele entender que nós o amamos pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Imagina Pedro negando, espraguejando a criada, dizer: você é um deles sim, você é galileu, você tem o sotaque deles, você fala igual a eles. E ele espraguejava aquela criada e negava categoricamente que conhecia a Cristo depois de 3 anos de ministério com ele. E Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e chora amargamente. Ele sabia que ele estava fazendo um ato extremamente covarde. E o reino dos céus não é para covardes. A Bíblia diz que fora ficarão os covardes. Então eu entendo o sofrimento, a tristeza de Pedro, porque é muito triste quando você nega conhecer o seu Salvador. Quantas pessoas fazem isto? Às vezes na roda de amigos, às vezes um jovem dentro de uma universidade onde o nome de Cristo está sendo execrado e ele não tem coragem de levantar e dizer assim: eu amo a Cristo, eu sou um servo de Cristo, eu sou um discípulo de Cristo. Muitas das vezes essa covardia abocanha a alma de pessoas que amam a Cristo, que servem a Cristo. E se Cristo não conhecesse todas as coisas, ele não saberia se nós de fato o amamos, porque as nossas palavras não refletem isto. Então, Pedro entristeceu-se por Jesus perguntar pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus então vira para Pedro e fala assim: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Jesus estava restaurando a alma de Pedro, restaurando a comunhão. E depois esse Pedro, restaurado a comunhão, ele sai pelo mundo a cumprir o propósito de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós lemos os primeiros capítulos que seguem aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, é Pedro quem se levanta lá no Pentecostes corajosamente. Não é mais aquele Pedro covarde, mas agora é aquele Pedro restaurado. É aquele Pedro que entende a missão: pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Ele sai agora a pregar, e lá diante do Pentecostes, quando todo mundo abusava dos cristãos, estão bêbados, falando em línguas estranhas, ele fala: não, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado. Foi o profeta quem disse que isso aconteceria, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que as pessoas iriam ter essas reações mostrando a universalidade do Evangelho, e falariam novas línguas, enfim, levariam o Evangelho até os confins da terra. Então, esse Pedro, agora restaurado, é um novo Pedro. No Pentecostes ele prega aquele sermão maravilhoso, cerca de quase 3.000 pessoas se convertem ali. E ele diz assim: esses homens e essas mulheres não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ele cura um coxo na porta formosa do templo e é preso, açoitado, ameaçado. E ele diz assim para as autoridades do Sinédrio: julgai se é justo obedecer antes a vós outros que a Deus. E não teve medo das chibatadas, e não se acovardou diante das autoridades. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós vamos te prender, nós vamos te chicotear, faça o que quiser. É esse Pedro restaurado que sai pelo mundo a pregar o Evangelho. É assim que Deus espera de você e de mim. Uma alma restaurada, convicta, que não se acovarda, que sai pelo mundo a pregar o Evangelho. Talvez você esteja precisando de ser restaurado. Restaurada a sua comunhão com Deus, restaurada as convicções da sua fé, restaurado o seu amor por Cristo. Tu me amas,
Você precisa de responder essa pergunta que Pedro respondeu, mas não com a retórica de Pedro. É Jesus olhando para você, você que está agora me acompanhando, e perguntar: você me ama? Que resposta você daria ao Salvador? Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ah, como nós devemos amar a Cristo, o nosso Salvador. Que Deus te dê graça para amar o Salvador Jesus Cristo de todo o seu coração. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Olha, chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Hoje a nossa pergunta foi essa: tu me amas? Você precisa responder diante de Deus, mas não trair a sua consciência. Responder com toda a sinceridade, se você de fato ama a Cristo. Porque Jesus diz: quem me ama, ama o Pai. Então, se nós amamos a Cristo, nós amamos o Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque a Tua palavra é encorajadora para nós. O Senhor está a nos perguntar neste momento: tu me amas? Senhor, não sei qual resposta cada um está dando a esta pergunta, Tu sabes. Não sei quem precisa de dar uma resposta convincente a esta pergunta do Senhor. Tu sabes. Mas o Senhor que restaurou a alma de Pedro, possa também restaurar a alma deste nosso ouvinte, telespectador, que está agora olhando para o Senhor Jesus e pedindo: ó Senhor, restaura minha alma, eu te amo, o Senhor é o meu Salvador, morreu na cruz para me salvar, e eu quero que minha vida seja pautada somente em amar o Senhor sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Senhor, dê graça a cada um de nós para fazermos isto na proporção da Tua bondade, da Tua misericórdia, na proporção da Tua graça, na proporção do Teu Evangelho. Por isso nós Te louvamos, bendizemos e fazemos isto no nome de Jesus. Amém.